Olá pessoal, vamos continuar o que a gente estava conversando sobre otimização de Java. Lembrando que a gente parou na última aula em cima daquele esquema, onde é que a gente foi olhando para cada um dos blocos e verificando se eu tirar os três de cima, o que acontece. E aí hoje a gente vai trabalhar, baseado naquela ideia anterior, na metodologia do cone flutuante, que é um mecanismo que faz um caminho e a partir daquele caminho a gente vai determinar qual que é o meu limite de Java. Só que eu queria começar essa aula pensando no que eu terminei na aula passada. Porque a partir do momento que eu peguei e coloquei e falei assim, olha, eu estou analisando esse bloco e analiso os três de cima, automaticamente eu estou pensando nessa inclinação aqui entre os blocos que vai me dar a estrutura do meu cone. Então eu considero como se esse meu mecanismo aqui criasse um cone que vai passeando em cima de cada um dos blocos e por isso o nome de cone flutuante. Mas eu adotei como padrão um ângulo de talude de 45. Esse ângulo de 45 não sou eu que escolhi. A geotecnia vai me falar assim, olha, você pode construir nessa mina, nesse tipo de rocha, faces que tem esse tipo de inclinação no máximo. Eu vou tentar sempre a inclinação máxima, porque é melhor a máxima inclinação vai me dar a máxima recuperação da minha reserva. E aí que eu coloquei um desenho onde é que um cone, uma face com 45 graus, outra com 55, é possível de acontecer faces diferentes ao longo da mina? Sim, só que na nossa metodologia que a gente está fazendo simples, bidimensional, a gente não vai abordar. Vocês vão ver que o software de mineração faz outras aproximações que ele consegue colocar em cada lugar um ângulo de talude diferente. Não é o que a gente está fazendo aqui no método manual, mas sim é possível. Só para deixar isso muito bem claro. Então, na verdade, essa metodologia nossa, ela vai ter que seguir alguns passos. Então, primeiro, o passeio do cone se inicia da esquerda para a direita. São removidos os blocos com valor econômico positivo. Não é teor, lembra? Eu fui lá e fiz a determinação do valor econômico. Após percorrer toda a pequena linha, então é de cima para baixo, os blocos que são positivos devem ser retirados. E caso contrário não tenha, o passeio deve prosseguir para a linha de baixo com o mesmo padrão. E aí vai ser sempre de cima para baixo, até não haver mais blocos para serem removidos. Então tá, o que está escrito aqui em forma de texto, a gente vai pegar e vai verificar como é que isso aqui funciona na prática. Então eu chego aqui nesse primeiro modelo nosso, onde que estão definidos os valores econômicos, não é teor. Então se observa, se eu for falar com mineralizado, provavelmente eu tenho só esses aqui. Então eu tenho esses três aqui como regiões mineralizadas. Então beleza. O que eu vou fazer? Da esquerda para a direita, eu vou olhar bloquinho por bloquinho. Esse aqui vale a pena retirar? Não. Negativo? Também não. Também não. Também não. Também não. Também não. Também não. Ops! Acabaram todas as opções na minha primeira linha. Aliás, eu dei uma falha aqui, porque esse aqui é positivo. Esse mais um aqui. Então, eu retiro esse aqui. Eu errei, não tem valor negativo. Eu retiro aquele ali. Mas a investigação que eu fiz no resto da linha está toda certa. Não tem mais nenhum positivo para mim poder tirar. Então, a partir do momento que eu não achei mais nada, que essa linha foi eliminada aqui em termos de valores para mim poder buscar, eu vou ter que passar para a linha de baixo. Olhei para esse valor de menos 2 aqui, não vale a pena eu tirar. Olhei para esse outro de menos 2, não vale a pena eu tirar. Olhei para esse de menos 4 aqui, mais 4, positivo. Aí esse eu vou fazer a investigação. Como é que vai ser a investigação? A partir do momento que eu falei que eu tenho um cone e que o ângulo é de 45, então eu estou marcando os três logo acima deles. Os três acima deles tem um valor negativo de menos 3, mas esse bloco tem um valor de positivo de mais 4. Então, considerando que esse cone que eu estou desenhando aqui
tem um valor total positivo de mais 1. Então, esse cone sai, sim, do meu sistema. Então, o que eu tenho aqui de cavo final, por enquanto, eu estou tirando esse, estou tirando esse e estou tirando esses 3 aqui de cima. Então, minha cavo final tira 4 blocos da linha de cima, um só da linha de baixo. Mas eu tenho que continuar, porque eu ainda não terminei de investigar todos os blocos. E aí eu olho para esse menos 2, não tem interesse. Esse outro menos 2 também não tem interesse. Não tem mais nenhum bloco nessa minha segunda linha. Então, eu já investiguei a minha linha toda, estou investigando a minha segunda. E aí eu vou partir para a linha de baixo. Menos 3 não me interessa tirar. E eu tenho esse menos 1 aqui. Beleza. Eu vou investigar se vale a pena tirar esse menos 1. Lembrando, nem vou olhar esse menos 1 aqui em cima, não vou olhar nesse daqui ainda. Eu tenho que pagar o custo da retirada desse menos 2. E ele não paga a retirada desse menos 2. Aliás, se esse valor aqui não tivesse tirado também, esse daqui, eu teria que verificar se ele sai também. Então, assim, com menos 2 ele não sai, ele fica com valor positivo de menos 1. Por quê? É esse menos 2 menos o valor de menos 1. Esse e esse. Não saiu. Só que eu vou partir para agora para investigar o próximo, que é o menos 7. Mais 7, aliás. Esse mais 7 aqui eu vou investigar ele nesse de cima que está menos poluído. Ele tem que pagar o menos 2 e tem que pagar o menos 1. Então, ficou menos 3 com mais 7, que eu tenho positivo mais 4. Então, esse mais 7 aqui, sim, vai ser retirado. Então, eu tenho um cone com valor de cava de mais 2 aqui do meu incremental. Então, minha cava final ficou isso tudo aqui. Então, esse é minha cava final que eu estou trabalhando aqui por enquanto. Então, isso aqui eu vou ter que dar um jeito de poder determinar o que vai ser. Então, eu tive um modelo econômico aqui. Eu tenho um modelo econômico que eu usei nesse primeiro, que nessa primeira cava me gerou um valor de mais 1. Depois, ele veio aqui me gerando outros valores também, que vão estar correlacionados, então, com outro valor incremental de mais 1. Uma coisa muito importante aqui, quando eu estou percorrendo uma linha inteira e estou olhando para aquele cone, você observou no exercício que eu fiz que muitas vezes, por exemplo aqui, os blocos da primeira linha, por exemplo, esse menos 1, esse 1 positivo, ele vai ser verificado, se ele vai ser retirado quando eu verificar esse menos 2 daqui, quando eu verificar esse menos 2 aqui, quando eu verificar esse daqui, quando eu verificar esse menos 3 aqui de baixo, quando eu verificar... Então, assim, o processo não tem memória. Toda hora, quando eu estou na base do cone, eu vou ter que voltar e verificar o que vai ser retirado na linha de cima. Isso vai gerar prejuízo ao método. Método sem memória não lembra de um positivo que eu tenho e provavelmente ele não coopera entre dois pedaços, porque ele não lembra do que ele avaliou antes. Então, esse é um dos problemas do core, do cone flutuante. Suporte mútuo no custo de lavra de estéreo é ignorado. O que eu estou querendo dizer? Quando eu vim aqui e verifiquei esse menos 7, se eu vim aqui e verificar esse menos 3, tem um cone que passa do menos 7 e o do menos 3. Como ele não tem memória, ele não lembra que ele verificou a região aqui do meio olhando menos 7, quando ele olhar para o menos 3, aquela mesma região que teoricamente já foi lavrada, já foi verificada quando ele construiu o cone em cima do 7, ele ignora. Então ele não faz suporte mútuo. Ele não avalia a possibilidade, com aquele outro bloquinho já foi retirado, já foi contabilizado o custo disso aqui, eu não preciso de contabilizar o custo disso. Então, o passeio do cone tem dois problemas, de não ter memória e de não verificar cooperação entre os métodos que eu vou estar trabalhando. Então, isso vai gerar um problema? Sim, vai gerar um problema.
E aí eu coloquei um outro exemplo aqui para que a gente possa verificar esse problema da falta de memória e o problema da não cooperação. Eu coloquei um modelo de blocos onde aqui só tem minério basicamente nos dois pontos do fundo, que são esses dois modelos, esses dois minérios que eu tenho aqui. Se eu vier pela aquela metodologia que a gente fez, da esquerda para a direita, de cima para baixo, avaliando os cones e tudo mais, eu chego à conclusão que se eu avaliar a retirada desse cone aqui, eu vou ficar com um valor de menos 1, então, ou seja, eu não vou tirar. Se eu passar para o segundo, no fundo, que vai ser esse aqui também, que também tem um valor de menos 1, ele também não vai tirar. Por quê? Ele não lembrou que ele já tinha passado um cone nessa região aqui, e que se eu decidisse lavrar ele, eu já teria pago no outro cone. Então o custo disso aqui não precisava ser contabilizado duas vezes. Quando eu somo esses dois cones que eu estava trabalhando aqui, passou a ser viável, porque o custo dessa região aqui do meio é dividido entre os dois. Então, na verdade, cooperando aqueles dois cones, eu tenho um valor somado de mais 3 na minha cava final, e eu passo a ter cava final. Enquanto aqui, como eu tinha negativo e aqui eu tinha negativo, eu passaria a não ter valor econômico gerado, eu não teria uma cava gerada ali. Falta de memória e problema de cooperação de cone. Uma leva ao outro, porque se ele tivesse memória, ele já sabia como ele cooperaria os cones. Então, isso é um problema. Suporte mútuo não foi considerado. Na verdade, ele ainda faz um pouquinho que ele não consegue atingir o ótimo global. Por quê? Ele fez uma otimização, por mais que não ter cava parece que não é uma otimização, porque ele falou assim, olha, não lavra nada porque é 0, o seu ótimo é 0, mas é um ótimo local. Não lavrar nada é um ótimo, porque você não está perdendo, mas é um ótimo local, não é um ótimo global. O que significa isso? Se eu tivesse meu espaço de soluções aqui, vamos supor que isso aqui, essa curva, represente todas as soluções possíveis que eu tenho. É como se eu tivesse chegado nessa solução aqui, nesse pico, mas existe um pico maior aqui, que é um pico global. Então, é isso que aconteceu. Ele não conseguiu chegar nesse segundo, mas ele chegou num ótimo local, que é, na verdade, uma solução de 0. Então, por isso que a gente costuma falar que o cone flutuante é maximizante, ele gera um máximo local, mas ele não te gera o ótimo global. Por quê? Não considerou o suporte mútuo entre os cones. E aí eu vou colocar um outro problema que ele tem aqui, que é o problema chamado problema do cone profundo. O que aconteceu aqui foi o seguinte: se eu vier no meu processo da direita para a esquerda, não tiro, não tiro, não tiro, não tiro, não tiro. Problema nenhum. Não tiro, não tiro. Opa, esse 5 eu quero tirar. Quando eu virei e tirei esse 5 aqui, eu tenho menos 3 mais 5, que vai me dar mais 2. Então, é a minha receita. O cone para de passear? Não, o cone não para de passear. Ele desce para a próxima linha e vai investigar a linha de baixo. Ele só tem o mais 5 aqui. Quando ele fizer a avaliação do mais 5, ele vê que ele dá conta de tirar tudo que está ali para cima, me gerando um valor positivo de mais 1. Mas esse aprofundamento dele, na verdade, não foi o ótimo global, foi um ótimo local, porque só nesse pedacinho aqui eu teria um valor econômico de mais 2, enquanto descendo o cone eu tive um aprofundamento e um valor econômico de mais 1. Então não foi o ótimo também. Esses dois problemas podem ser combinados? Pode, porque pela falta de memória, ele não lembrou que lá atrás ele tinha um cone maior, mais lucrativo. Então, por isso que ele decidiu pelo final. Então, aqui tem um exemplinho onde é que foi combinado o problema do cone profundo
com problema de cooperação de cone, onde que se eu fosse andar no processo natural do cone flutuante, eu ia cair nesse problema aqui, onde é que eu tenho uma cava de valor mais 1. Mas no meio do caminho, quando ele avaliou esse primeiro cone mais esse segundo cone aqui, e se ele ficasse só com aqueles dois, só com a soma dos dois, e não fosse verificar aqui embaixo o 3, ele ficaria com a cava de mais 2, e aqui enquanto eu fiquei com a cava de mais 1. Então eu tive cooperação de cone, porque é esse, mais esse atrapalhando, a falta de memória dele, que ele não lembrou que cooperando esses dois cones ele tinha uma resolução melhor, e quando ele desceu para tentar pegar aqui o menos 3, ele pegou mais 3, viu que dava a cava, somou esse valor como ótimo e vai ficar com essa superfície aqui de valor mais 1, enquanto ele poderia ter ficado com essa superfície aqui de valor mais 2. Então, esse é o problema da cooperação do cone nos cones flutuantes. Então, esse 3 ali não sai. Pessoal, então eu fecho esse pedaço sobre cone flutuante, que é a segunda parte da aula. Eu dei só uma brecada para ficar um pouquinho menos cansativo. Então já foram 16 minutos a mais. Então a aula que ficou de mais ou menos 45 ia para 1 hora, que é um pouquinho mais pesado. Eu vou continuar gravando a aula sobre Lesch-Grossman, que vai ser a próxima. Espero que vocês tenham entendido. O que não entendeu, volta, revisa. Mas as ideias, todas que a gente está usando nesses métodos, que são métodos intermediários, vão dando base e ferramentas para a gente interpretar um Lesch-Grossman lá na frente e depois o sequenciamento direto de blocos. Tudo está fornecendo ferramenta para a gente. Então, bons estudos para vocês, um abraço, tchau, tchau e até mais.